O Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 25 de junho de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também, lá no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode conferir esse programa daqui a pouco em podcast e logo mais tem reprise na Plena TV, nesses canais todos aí para você acompanhar a nossa edição de hoje do Folha no Ar. Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua audiência. Desde já, começa a partir de agora o Folha no Ar com as principais informações desta terça-feira, dia 25 de junho. E olha, tem uma informação sobre o clima. A previsão do tempo para hoje é de tempo bom, é de céu claro, de sol, né? Vai fazer mais um dia aí daquele de 31 graus, em média, 19 de mínima, mas o Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo uma queda de 10 graus entre hoje e amanhã nessa temperatura máxima. E também na mínima, que aí cai a mínima também, é onde a gente sente muito durante a noite. Previsão aí, né, de chegarmos a 12, 13 graus durante a madrugada. O dia mais frio do ano costuma ser no dia de São Pedro, né, dia 29, né? Isso tem uma coisa dessa, né? Eu faço confusão com o dia de São Pedro ou o dia de São João, que foi ontem. O seu João vai saber, os mais antigos aí, qual é exato o dia mais frio do ano. Sempre uma dessas duas datas aí, né? E desses dois importantes figurões aí da nossa cristandade. Bom, eu vou rapidamente então aqui as manchetes de hoje do portal Folha 1, vamos aqui às informações e já apresentar hoje, com muito prazer, na bancada com o Edmundo Siqueira, vamos conversar com o Roberto Dutra, sociólogo, professor da UENF, vem para fazer aquele exercício matinal aqui, né, aquela aula matinal de sociologia na visão dele sobre a política local e também nacional, o identitarismo, que também é muito complicado, um momento complicado pelo mundo afora, né? O extremismo, que eu tomo a liberdade aqui de colocar no plural, tem extremismos para tudo que é lugar, né? Parece que está mais a flor da pele, eu não sei, por conta das redes sociais, a coisa está mais assim, evidente, né? E também o nosso convidado Roberto Dutra fala sobre a influência da polarização na eleição municipal. Vamos ter aquela polarização Lula-Bolsonaro, Bolsonaro-Lula, direita-esquerda, esquerda-direita em Campos, enquanto isso o Centrão vai só mandando na política brasileira, deitando e rolando. E o Roberto, então, Dutra, vem para fazer essas análises, trazer esse ponto de vista de um professor, de um sociólogo sobre o nosso cotidiano, os nossos costumes e nossas práticas políticas também. Roberto, seja bem-vindo, já vou trazer o seu bom dia. Vamos às manchetes de hoje, então, do portal folha1.com.br, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem.
Tô vendo aqui as imagens do sistema, desse aplicativo Senzanet, né? Eu vou tirar dessas imagens, porque isso aqui fica irritando a gente. O camarada tá passando com um barquinho agora ali, né, embaixo da ponte da Lapa, daquela região ali, procurando um bom ponto para pescaria. Então eu vou tirar dessa imagem para não dizer que eu tô com inveja dele, né? Mas se bem que mas eu fico olhando aquela imagem ali, Roberto, eu fico assim, poxa, como eu gostaria de estar aí ajudando. Uma boa pescaria aí pro parceiro aí. O pessoal usa muito cais da Lapa ali também para pescar, né? Aliás, já não é de hoje, desde a época da Rádio Continental, que a gente vinha reivindicando aqui, vem reivindicando, pelo menos um mínimo básico ali de uns bancos e alguns... isso não é nem barraca, mas o suporte para colocar as barracas e tal, coisa que não é bicho de 7 cabeças, né? Mas parece que no final da história, parece que é uma obra de uma ponte quase, né? Falar em ponte em Campos, então, o cara voltou com o barco de novo lá, não achou o lugar. Olha lá, agora eu acho que achou. Tá vendo ali a curva de onde é que está o Urural. Bom, é mais bonito da cidade, né? Assim, não tenha dúvida. Olha, voltou, tá fazendo ali o zigue-zague, tá procurando, tá quase achando ali um ponto bom ali para pesca. Bom, são 7h14. Quem tem que pescar, boa sorte. Quem tem que trabalhar, boa sorte também. Vamos nós então aqui com as manchetes de hoje do portal folha1.com.br. Familiares de homem que morreu em acidente fazem manifestação na BR-101. Ato que pediu justiça pela morte de Rodolfo Macedo aconteceu em Ururaí. Trânsito na região ficou fechado nos 2 sentidos da rodovia. Está no portal Folha 1 também. Homem é preso após agredir sua ex-companheira em Campos. Eu fico preocupado só com uma coisa aqui com essa manchete. É que eu fico pensando que essa aqui é a velha de ontem. Mas infelizmente não é a manchete velha de ontem, ou de anteontem, ou de semana passada, é outra igual. É um negócio absurdo, né? A quantidade de casos de agressão à mulher em Campos. A jovem de 23 anos foi agredida com socos e chutes pelo homem. Meu Deus. Guarda de Campos recebe pistolas doadas pela Prefeitura de Vila Velha. Professores de universidades federais encerram greve. Com Carla barrada no TSE, PT vai debater projeto de governo. A Folha vinha alertando a impossibilidade de Carla Machado se candidatar a prefeita. Dupla sertaneja Jades e Jadson vai movimentar a noite de São João, em São João da Barra. O show está marcado para as 23 horas na praça. Trabalhador fica ferido ao sofrer acidente em cerâmica de Campos. Ele caiu do telhado, foi socorrido para o Ferreira Machado. Campos inicia a semana com mais de 290 empregos disponíveis. Festival Sesc de Inverno vem aí no Farol e também em Gruçaí. Princípio de incêndio no centro de Campos mobiliza bombeiros. O fogo foi contido rapidamente, ninguém ficou ferido. INSS vê indícios de que informações de beneficiários foram expostas. Vulnerabilidade levou o órgão a suspender senhas e revisar protocolos. MPRJ lança canal para receber denúncias relacionadas às eleições. Olha aí. Os cidadãos poderão denunciar irregularidades na propaganda e até compra de voto. Garotinho tenta se livrar do caso Chequinho para se candidatar em 2024. E ainda Fernando Diniz, que é sósia de Edmundo Siqueira, parece bastante, né? Demitido e não mais é o treinador do Fluminense. 7 meses após conquista da Libertadores, treinador deixa o clube. Não tem, infelizmente não é. Ali foi só mais um que nem precisava do VAR ajudar o Flamengo naquele jogo, já estava garantida a vitória, mas aí teve que usar VAR para poder garantir. Enfim, vamos lá. Esse chororô para Botafoguense. Deixa eu trazer o bom dia do Roberto Dutra. Agora, já que você me abriu um leque rapidinho aqui para falar,
O problema do Fluminense especificamente, o Diniz é o menor dos problemas. Como não pode se mandar Marcelo embora, Felipe Melo, não pode mandar Ganso embora, que aí só aí já deu 632 anos, esses 3 camaradas. Não é etarismo isso é esporte. Com a volta do Thiago Silva vai subir mais ainda. É 1.600 anos só ali da intermediária. O goleiro, você fala, não é etarismo. Tanto é que eu defendo a permanência do goleiro, que está com a idade acima da média, mas com nível ótimo. O problema é render para você enfrentar um Flamengo da vida, um Palmeiras da vida, um campeonato errado, né? Master. Fechou o comentário. O Fluminense tem o time certo no campeonato errado. Eu vou usar seu comentário toda vez que alguém me zoar. Cristiano Ronaldo tem 40, tem? Quem? Cristiano Ronaldo? Não é isso? 38? Cara, eu não sei se ele tem 30, acho que é 37, 38, vou pesquisar aqui, mas sinceramente, Modric também. O cara não toma Coca-Cola, velho. Né? Eu acho que ele tá perdendo tempo na vida dele, mas assim, o cara é extremamente cuidadoso. 39 anos. 39? Mas assim, o rendimento dele é isso que eu falo, não é idade, é rendimento. Né? Tem que render. Então, se o Ronaldo viesse pro Fluminense, você acha que seria? Aí a gente iria ter que chamar o pessoal do Monsenhor Severino, ter que fazer um. O problema é o bala chegar nele. Um time mais. Cara, se fosse idade o problema da vida do Fluminense, por exemplo, né, eu não ia defender a permanência do goleiro, que é um excepcional. O Fábio está na melhor fase, acho que, da vida dele. Agora. E o problema é assim, sempre trazendo para o nosso campo aqui para eu dar o bom dia a Roberto, lembra do governo Rafael Diniz, o que precisava? Cabelo branco. Precisava os cabelos brancos, precisava de. Tinha muito secretário novo, que trazendo para o papel, é muito inexperiente, precisava de mais experiência mesclado. E eu acho que é assim, porque não. Agora, só também cabelo branco não adianta. Botar. Já que é Diniz que nós estamos falando, vou chamar Rafael Diniz para ser técnico do Fluminense, que ele vai levar só a garotada, então. Tadinho, depois eles vão comigo. Porque ele é flamenguista. E ele é flamenguista doente. Gente, 7h20. Meu caro Roberto Dutra, que prazer, que alegria. A gente fica alegre assim, comentando até além, falando até demais, mas isso é porque você está aqui com a gente. Muito bom poder recebê-lo aqui nesta manhã. Seja bem-vindo, meu caro. Bom dia, Cláudio. E telespectadores da Folha, bom dia, Beto, bom dia, Edmundo. Um prazer enorme. É um prazer enorme poder estar aqui nessa manhã, mais uma vez, poder conversar com vocês sobre esses diferentes assuntos aí, começando a pontuar aí a vitória do Flamengo, que foi importante. Pelo amor de Deus. A Luísa não vem, mas mandou o secretário. Falar nisso, nosso abraço aqui dessa bancada. Quero crer que também em nome dos senhores. Para o Aloysio Abreu Barbosa, que fez ontem 52 anos, segundo ele. Como ele nasceu em Niterói, o registro está para lá, a gente não tem muito. Não tem. Você passando no RH logo mais aí. Parabéns, amigo. Saúde, paz e muita prosperidade sempre para você. Edmundo Siqueira, bom dia, seja bem-vindo também. Como sempre a gente faz, é importante contar com você nessa bancada. Bom dia Nogueira, bom dia Beto. Bom dia nosso convidado Roberto Dutra. Vamos conversar um pouquinho do decorrer do programa, esses temas que a gente gosta de falar também, né? Enfim, temas espinhosos, mas que a gente, enquanto analista, gosta de conversar. Bom dia, sobretudo, a quem nos acompanha, quem nos ouve, né? Quem nos vai ver depois nas plataformas da Folha. E como o Nogueira lembrou, dar os parabéns ao Luísio, né? Ontem eu fiz aniversário sábado, eu fiz 30 anos. Ô, rapaz, que maravilha, hein? Eu sei que nasceu, não tinha cartório na época que você nasceu, não? Não, eu fiz 40. Bom dia para você também, Edmundo. Parabéns também, felicidade e saúde. A Luísa fez 55, não é isso? Mas eu acho que independente da idade, estava falando de etarismo aí, né? Hoje em dia a idade está 40 são os novos 30, né? 50 são os novos 40. Tomara que a gente evolua assim. A Luísa é um cara muito generoso. Elogio a gente se faz em público, né? E repreensão a gente faz particular. Como eu não vou repreender meu chefe, né? Então é só elogiar. Mas ele é um cara muito justo, muito correto, né? Com as coisas. E um cara que abriu espaço a muita gente, né? E que consegue ver as pessoas, né? Com olhos bastante particulares, né?
e consegue identificar algumas questões nas pessoas, é muito generoso, né? E traz à luz pessoas que acho que devem ser ouvidas, né? Faço minhas as suas palavras. Obrigado. E isso não é tão simples, né? A gente acha, olhando assim, parece, mas não é tão simples. Tem que ter uma... Além da sensibilidade, tem que ter boa vontade para fazer isso, né? Boa vontade de justiça, né? Senso de justiça dentro de si. Parabéns, Luiz, por ser assim e pelo aniversário. Mas, Dutra, vamos conversar. Já está 9h23. Eu ia perguntar até sobre... 7h23. Até perguntar sobre a sua vivência acadêmica, mas vamos logo para os assuntos. Acho que muita gente já sabe de onde... A gente até anunciou o ENF e tal. Queria, para quem não te conhece, né, você se apresentar, mas vamos para os assuntos. Primeiro assunto que eu queria trazer... A gente está falando de polarização. A academia não concorda muito com o termo. Não sei qual é a sua visão, queria ouvir você em relação a isso. Porque polarização, além de ser um termo desgastado, né, entende-se que há um polo extremo e outro polo extremo do outro lado, né, rivalizando. Embora há extrema esquerda no Brasil, não é um polo politicamente relevante, né? A extrema direita, sim, se mostrou um polo relevante de 18 para cá. E aí eu queria ouvir você em relação a isso. Você concorda com o termo polarização? Você acha que é uma polarização num país pluripartidário, com características do Brasil, ou você acha que não? Eu acho que, num certo sentido, bom dia a todos. Eu acho que, num certo sentido, é possível falar, sim, em polarização. Mas a gente tem que definir muito bem do que a gente está falando. Como toda palavra muito usada, né, a polarização ela se desgasta, é como tipo um chinelo havaiana que a gente vai usando durante muito tempo. Ele vai perdendo a forma, você já não consegue mais distinguir ele do seu próprio pé, do chão, né? Ele amassa, ele perde. Então a polarização tem duas coisas que eu acho que devem ser evitadas quando a gente fala dela. Só num sentido ela serve. Primeiro, não há uma polarização da sociedade como um todo, né? Em situações eleitorais, no pico do calor eleitoral, a gente tem a impressão de que as famílias, de que os negócios, que a vida cultural, que toda a sociedade, todas as esferas da sociedade está polarizada, dividida entre lulistas e bolsonaristas. Isso é uma impressão falsa. Isso, graças a Deus, não é assim, né? As coisas são mais complexas e as famílias e a vida cultural e a vida universitária voltam à sua própria dinâmica. Então não há uma polarização geral na sociedade. Isso é um exagero. Segundo, não é uma polarização política e ideológica. É uma polarização de guerra cultural. Não temos uma polarização, por exemplo, em termos de modelo de economia política distintos entre Bolsonaro e Lula. Há diferenças pontuais, né? Diferenças pontuais entre Paulo Guedes e Haddad, mas não uma diferença radical que a gente possa dizer, não, há uma polarização, um defende uma política econômica de esquerda, o outro de direita, não. O que há é uma polarização de guerra cultural, uma guerra cultural com um forte conteúdo moral também, ou seja, o lulismo acusa o bolsonarismo de ser o mal e vice-versa, né? Esquerda e direita se engalfinham no sentido de acusar quem é do bem e quem é do mal. E é essa polarização que nós temos, o que é algo extremamente nocivo. Se fosse uma polarização político-ideológica e os adversários ainda assim conversassem, como, por exemplo, nós já tivemos em outros períodos do Brasil, polarizações em termos de economia política, né? mas com um bom trânsito e um bom nível de respeito mútuo entre os contendores. Hoje não. Hoje essa polarização é muito mais agressiva. E uma polarização boa para a democracia é aquela que coloca opções, são dois polos. As pessoas escolhem em termos de economia política, em termos de política cultural, em termos de tamanho do estado de bem-estar, políticas públicas, né? Um eixo de políticas públicas de direita, um eixo de esquerda, o eleitor pode escolher entre uma coisa e outra. Isso seria uma boa polarização. Essa nós não temos. Você tem saudade do tempo de PSDB e PT, de polarizava? De certo modo, sim. Eu tenho saudade do nível de civilidade
que existia entre Fernando Henrique e Lula, por exemplo, que nós podemos ver ainda hoje, né? Ontem, inclusive, se encontraram, né? em São Paulo. Mas nem PT e PSDB também era uma falsa polarização em termos de economia política. No fundo, isso só ficou evidente quando o PT assumiu o poder e o que fez foi incrementar, e em alguns casos até piorar, a política econômica e social também do governo Fernando Henrique Cardoso. No essencial, o projeto implementado pelo PT, em termos de economia política, divisão de Estado, de política social, também foi o projeto do PSDB com 5% de desconto. Então, essa polarização sempre foi muito mais retórica. Por mais que Lula acuse o presidente do Banco Central, o mercado, isso é só retórica. A gente já conhece o Lula, ele acha que não, mas a gente já conhece o Lula há muito tempo. Ele acusa o presidente do Banco Central e vai lá, coloca alguém do mercado para mandar, coloca o Haddad como representante do mercado. Né? Então a polarização entre PT e PSDB, ela também tinha muitos problemas. Ela era uma disputa entre partidos democratas, mas ela não representava realmente duas visões claramente distintas sobre os rumos do país. E de mesma origem, né? De mesma origem, paulista. E Brizola tinha toda a razão. A disputa, Brizola dizia na eleição de 89, eles estão disputando para implementar o mesmo projeto. As pessoas não acreditavam. Como assim? Você está dizendo que o Lula vai implementar o mesmo projeto do PSDB? Sim, é isso. E foi isso que a gente viu. Então, foi o fato de que a polarização entre PT e PSDB era falsa, do ponto de vista do que mais importa, da economia política, que fez com que o eleitorado perdesse. Não, peraí, a gente está trocando 6 por meia dúzia o tempo todo. Vamos bagunçar esse sistema. Vamos trazer alguém de fora, porque quem está de dentro, eles são iguais. Então, tenho saudade no aspecto civilizatório. Você está falando aí sobre... Eu posso colocar uma coisa? Claro. Posso? Me permite? Tá, então deixa eu trazer um elemento aqui para complicar para você, Roberto. Já de manhã cedo. Década de 90 que você se refere. Fim da década de 80, né? Depois Fernando Collor, depois Fernando Henrique. Mas tem um fator diferencial que eu quero trazer a sua opinião, não a minha, mas para mim é diferencial. Talvez poderia, como você disse, vamos bagunçar, talvez poderia bagunçar essa polarização maquiada que você se refere lá da década de 90. E se tivesse rede social naquela época? É uma boa conjectura. Provavelmente se tivesse rede social, por exemplo, naquela época, isso é certo. É certo que o nível de agressividade mútua, e principalmente da agressividade de setores mais extremistas de ambos os lados, teria sido muito maior. Vamos pegar, por exemplo, a eleição de 2010. A eleição de 2010 foi o início de um processo descivilizatório na política da eleição presidencial, quando José Serra mobilizou uma rede de evangélicos aliados a Silas Malafaia na Baixada Fluminense para espalhar, ainda sem redes sociais, né, a suposta preferência abortista de Dilma. Aquilo não foi à frente, mas se tivesse redes sociais. Né? Se tiver em 2014, o nível de agressividade da eleição entre Aécio e Dilma foi elevadíssimo, mas ainda não tínhamos redes sociais. Então é uma excelente pergunta. E vale lembrar que Marina Silva foi covardemente atacada pelo PT. Marina Silva foi covardemente atacada pelo PT em 2000. Inclusive, ela falou isso aqui nesse programa. Exatamente. Sem redes sociais. Imagina com redes sociais, aquele negócio então, Marina Silva contra o prato de comida do pobre. Né? Potencializado a enésima potência com a rede social seria... Sim, mas a culpa não é da rede social. É um instrumento de massa. Instrumento. A culpa é de muita gente, né? Assim, é de muitos setores. Eu não gosto da palavra culpa e tudo, porque assim, parece que é uma coisa intencional. A rede social, as grandes empresas, hoje elas podem ser acusadas de culpa, sim, num certo sentido, porque elas têm um nível de concentração de poder muito grande que dá para atribuir responsabilidade. Mas elas foram aprendendo com a experiência que fomentar o ódio dá lucro. Né, que elas não foram planejadas realmente para isso. Isso foi sendo descoberto no uso
da rede social. A culpa não é da rede social, mas há uma parcela muito grande de responsabilidade na estrutura da comunicação em rede social, programada algoritmicamente para engrossar o caldo, né, das práticas que dão audiência, e as práticas que dão mais audiência, que agregam mais, são as de agressividade. Então é inegável já, né, que as redes sociais, muita coisa já estudada sobre isso no mundo todo, que elas amplificam muito esse ódio. Mas é claro, havia ódio na eleição de 2014, muito ódio entre Serra, Dilma e Aécio. Aquilo ali era uma trinca de candidatos que se odiavam naquele processo. E se tivesse a rede social ali, teria amplificado. Acho que a rede social é o que a gente está falando, é um motor, né? Mas o ódio está ali presente, né? Como você falou, ele só é incentivado, né? Aliás, se você pegar a história do rádio, por exemplo, você pega uma sociedade como a alemã, né, nos anos 30, 40, destruída, pega um rádio, consegue colocar ali para diversas famílias ouvir uma pessoa de oratória e tal, falando que isso vai melhorar, que a Alemanha tem que ser grande de novo e tal. Isso amplifica os ódios ressentidos, né? E dá no que dá, né? Eu acho que não é um bom caminho. Exatamente. Então é um motor, né? A sociedade, infelizmente, tem os seus problemas e são amplificados pelos instrumentos. Eu acho que cada época tem seu instrumento, né? Não tem relação assim de... Mas assim, a rede social talvez tenha sido mais popularizado de todos, né? E concentrado, como a gente está vendo aí, muito concentrado, né? Poucas empresas controlam os algoritmos e tudo, então é como sempre na história da humanidade, né? A gente acha que a internet é um território livre, né? Não é. Você vai pesquisar, você vai no Google, você vai no Instagram, a gente está aqui no Facebook, são de mesma rede praticamente, né? Duas, três... A própria ideia de uma rede já não faz muito sentido mais. A socióloga italiana Elena Esposito diz que, na verdade, a gente é um grande computador mundial, né? Uma rede tem a ver com a ideia de que não há hierarquia no processo comunicativo. Isso já existiu. Mas com a concentração dessas grandes empresas, o que nós temos é um grande computador controlado por polos, por centros, né? Não há mais uma coisa, aquela ideia de uma coisa meio comunista, anarquista, uma rede descentralizada, onde todo mundo... Né? Não, isso não existe mais. Tanto traduzindo aqui para a gente que está mais, talvez, desligado aí dessa questão de algoritmo, é que se você colocar um tipo de postagem que não convém àquele canal, ele não proíbe você de colocar, só que ele não espalha, ele não divulga, só aparece para você mais um ou outro e acabou, ele breca a sua postagem, né? Literalmente. Controla, né? Roberto, você até falou aí que Bolsonaro, Lula, Fernando Henrique teriam baseados em mesmo modelo econômico. Eu não sou economista, não sou da área econômica. Acho que você também, não sei se tem alguma especialização nessa área, não. Mas tripé econômico fala, né? Câmbio flutuante, né? Juro alto, meta de inflação, esse tipo de coisa, né? E poucos bancos, controle financeiro do sistema, né? Poucas famílias controlam, muita concentração de renda. Um sistema que deixa mais interessante investido em dinheiro, né, em retorno financeiro nos bancos e tal, do que no setor produtivo. Isso é um modelo que vem se perpetuando no Brasil. Desde 88 a gente tem um pluripartidarismo na relação política, né, e desde 88 o presidencialismo de coalizão, né, definido pelo nosso Sérgio Abranches, que a gente entrevistou também, né, Nogueira? O Abranches, que definiu esse termo lá atrás, e a gente vem arrastando isso. De um tempo para cá, ele talvez tenha se modificado um pouco com a relação com o Congresso. Talvez de Bolsonaro, principalmente. O Congresso se empoderou muito e tal, e teve uma relação ali de controle de orçamento que talvez tenha desequilibrado um pouco o jogo do presidencialismo. Talvez diminuído o poder do presidente, aumentado o Congresso, do judiciário e tal. Como você vê esses movimentos? O presidencialismo de coalizão já chegou no seu limite? Você acha que é um modelo viável ainda? Como é que você está vendo esses movimentos? De fato, é um conceito muito interessante, o presidencialismo de coalizão, mesmo que ele tenha perdido a capacidade de descrever a realidade, porque hoje nós temos muito mais um presidencialismo de colisão,
como alguém disse, eu não me lembro quem foi o autor, mas não sou eu, né? É um presidencialismo de colisão, justamente porque, como você falou, não nem de Bolsonaro não, na verdade é crescente a diminuição de iniciativa legislativa e de poder, portanto, do Executivo em relação ao Legislativo. Fernando Henrique I teve mais poder que 2, Lula I menos que Fernando Henrique II e mais do que Lula II, e assim de Fernando Henrique I até Lula III, o que nós assistimos no Brasil é uma perda de iniciativa parlamentar e, portanto, governativa do Executivo em relação ao Legislativo. Isso sem contar, claro, o empoderamento do Judiciário, que hoje parece que legisla abertamente, de poder de controle da constitucionalidade, virou para quase que um poder constituinte, né? E então o que eu vejo é um problema muito sério, porque eu tenho a visão de que, dada as características da formação social brasileira, da nossa própria cultura política, o Brasil é presidencialista, né? O voto para presidente é o nosso melhor, é onde o eleitor é onde o eleitor acredita que ele pode interferir no processo, e é de fato uma crença muito racional do eleitor, a ideia de que votando para presidente, você tem um caminho direto ao centro do poder. O regime presidencialista, numa sociedade desigual como a nossa, é o único modelo capaz de permitir a quebra do pacto oligárquico, pelo menos por algum momento, de permitir que o eleitorado possa colocar um Bolsonaro lá, contra o poder das oligarquias, contra o poder do sistema, ou Lula, eventualmente. Para o nosso país, a pior coisa seria um regime parlamentar, porque é o que nós já temos. O que nós temos no Brasil hoje é um semi-parlamentarismo informal, que nada mais é do que o poder oligárquico do Congresso, que tem a sua legitimidade, afinal de contas foram eleitos, é o lado ruim do eleitor, que não liga para isso, não liga para o voto parlamentar, né? Mas, enfim, é assim que a gente funciona. Eu acho que isso é muito ruim. Nós precisaríamos de um governo forte, de um presidente da República que fosse capaz de governar o país bem e de recuperar esse protagonismo do Executivo. O Brasil precisa de uma presidente da República mais forte. O Executivo brasileiro tem que ser fortalecido. Nós precisamos de concentrar mais poder no Executivo. Mas você acha que o parlamentarismo, como ele não deixaria ser muito mais fácil, né, você mudar uma forma de governo como a gente está criticando aqui? Porque a gente vive no parlamentarismo, sim, concordo com você, parlamentarismo, né, sempre parlamentarismo, mas o parlamentarismo ele permite que você destitua o ministro, destitua o parlamento, como fez a França agora, né, e convoque novas eleições. É uma liberdade maior. Você acha que isso não funcionaria no Brasil? Você acha que... Olha, de fato... Aliás, nosso querido Ciro Gomes defende esse modelo, né, o parlamentarismo. Eu não sei se o Ciro ainda defende, eu estava até conversando com ele há uns dias atrás, e ele disse que ele mudou de opinião sobre isso, conversando com o Roberto Mangabeira Unger, cuja posição eu partilho, mas se o Ciro defende, eu discordo dele, né? Eu acho que seria uma visão muito europeizada da política. De fato, tem um lado bom e inegável, num parlamentarismo assumido, é que o parlamento tem que assumir a responsabilidade pelo governo. Se o governo for mal, é o parlamento que vai mal junto, e ele tem que ser destituído. Nossa Constituição é parlamentarista, né? Oi? Nossa Constituição é de viés parlamentarista, né? A Constituição tem um grande apelo parlamentarista. Tem. O presidencialismo foi decidido num plebiscito, né? Exatamente. Então, acho que... Exatamente. Que há um parlamentarismo aí no Brasil. Assim. O que eu defendo é tentar combinar diferentes vantagens de diferentes modelos. Nós não precisamos implantar um presidencialismo americano, que foi de onde a gente trouxe o nosso presidencialismo, igualzinho lá, né? O professor Mangabeira Unger defende uma proposta que eu apoio, acho muito interessante de ser experimentada, que é instituir no presidencialismo um dispositivo parlamentarista. Permitir o presidente da República ou o presidente do Congresso destituir os dois poderes unilateralmente, com a consequência de que todo mundo cai.
Né? Então o presidente da República não seria como Macron. Eu destituo o Congresso. Olha, tem uma crise. Dilma chegou no impasse em 2016, o Congresso não aprova nada que ela quer, mas ao mesmo tempo ela é eleita, então ela destitui o Congresso e convoca as novas eleições presidenciais e congressuais. Mas o presidente da Câmara, na época, Eduardo Cunha, também poderia fazer o mesmo. Né? E isso seria o mecanismo de resolução, seria o presidencialismo ter o mecanismo de resolução rápida de crise do parlamentarismo, sem abrir mão da vantagem do presidencialismo, que é o caráter plebiscitário, né? O caráter plebiscitário do presidente. O presidente representa a nação. Ele tem um caráter plebiscitário, direto. Sabe, a nossa Constituição, Edmundo, por mais que ela tenha um viés parlamentarista, ela é uma coxa de retalho em vários aspectos, ela também tem um viés plebiscitário, ela prevê instrumentos de democracia direta. Né? E a própria eleição direta para presidente é isso. Os americanos evitaram e evitam isso o tempo todo, a gente não. Então, eu acho que a gente poderia combinar. E agora, enfim, independentemente da proposta, eu acho essa interessante, mas o fato é, o nosso modelo de governo político está em crise. Né? A gente não está conseguindo, a nossa democracia não está funcionando bem. Roberto, eu estava falando de Bolsonaro para cá, né, a questão do Congresso, mas eu acho que, talvez você me corrija se estiver errado, mas principalmente Bolsonaro, o Lula continuou no mesmo modelo, potencializou a questão orçamentária do Congresso. Deu ao Congresso o poder de controle do orçamento muito maior, né? Emendas, aquela coisa de emenda de bancada, impositiva e tal. E aí dentro dessa questão, enviou agora para mim aqui no particular, o Felipe Quintanilha, né? Ele está fazendo uma pesquisa também de doutorado nessa área de Constituição e tal. Ele tinha mandado umas perguntas aqui na relação do Abranches e agora manda para você também. Eu vou fazer uma delas aqui que tem a ver com o que a gente está falando e vou ler para você. Professor, desde 2015, com a emenda constitucional 86, que prevê a execução obrigatória de emendas parlamentares individuais, criando o orçamento impositivo, que a gente falou aqui agora, né? As emendas parlamentares vêm crescendo de maneira gigantesca, mais precisamente, segundo dados da Transparência do Tesouro Nacional, de 2015 a 2023, as emendas totalizaram mais de 92 bilhões de reais. Aí ele fala da emenda PIX, né, que é uma bem brasileira. Tal modalidade vem crescendo muito, especialmente a partir da inconstitucionalidade do chamado orçamento secreto, que eram emendas do relator do orçamento da União, e a expectativa é que em 2024 elas alcancem quase 9 bilhões de reais. Recentemente, uma entrevista para o podcast, o professor Abrúcio descreveu que a disputa do orçamento da União por parte de deputados federais faz parte de uma ação ostensiva para reaver o protagonismo financeiro junto aos municípios, a partir de emendas, resgatando na marra o poder conferido desde a Constituição menor, né, desde 88. O que o senhor pensa dessa afirmação? Enfim, está relacionando o orçamento à questão do poder do parlamento aos municípios, né, que seria uma retomada de poder, mudança na questão federativa do país, né? Você concorda com a afirmação? Concordo. Acho que tem uma atenção, sim. Há, de fato, uma concentração de receita, né, na União, ao longo do tempo, não só de receita, mas de poderes mesmo, como um todo. Acontece que essa não é o melhor caminho, esse não é o melhor caminho para reequilibrar a relação entre os entes federativos, porque você enfraquece o executivo federal e fortalece o parlamento federal, né? Em tese, esses deputados, sim, em tese não, eles de fato, né, trazem emendas para os seus locais, para os seus municípios, mas isso não é uma política transparente, né? É uma política que tem algum tipo de eficiência. Esse federalismo nosso é uma jabuticaba? Típica brasileira, ou você acha que isso tem alguma relação com experiências internacionais? Não tem. O federalismo brasileiro ele é inspirado, mais uma vez, em experiências internacionais. Nós somos pródigos nisso. O Brasil é pródigo em copiar em instituições, em querer vestir roupa dos outros que não cabem no seu próprio corpo, né? Ele já foi amplamente criticado, né?
durante muito tempo, o pensador, por exemplo, Oliveira Viana, achava que o Brasil não tinha que ter federalismo, deveria ser um Estado unitário e centralizado, dado o nível clânico da política local no Brasil. Hoje essa visão acho que não faz muito sentido, realmente existe, né, o Brasil tem uma tradição de democracia em vilas, né, desde da colônia. O Brasil tem uma vida local política importante. Existem municípios que a gente pode dizer que são fakes, inventados na década de 90, mas existem municípios com uma história política de séculos, né? Então o federalismo brasileiro é uma jabuticaba, num certo modo, mas isso, o que é uma jabuticaba, num certo modo, não é uma coisa ruim, porque ser uma jabuticaba também não é ruim, porque a gente é diferente, né? O Brasil tem uma vida política local onde faz sentido, de fato, que municípios tenham autonomia administrativa. Um município como Campos, por exemplo, né, que tem uma longa trajetória política, isso de fato não existe em quase nenhum país no mundo. 3 entes federativos, com o município tendo esse nível de autonomia para implementar a política pública. Agora, eu de fato não consigo ver a alternativa ao federalismo. Eu acho que num país grande como o Brasil, diverso regionalmente, não tem como a gente ter um governo unitário. O que a gente precisa é tentar consertar esse federalismo, né? Alinhar mais as responsabilidades com as capacidades. Os municípios têm muita responsabilidade em implementar várias políticas públicas, né? Política de assistência, de saúde, de educação, e nem sempre a capacidade administrativa dos municípios é o suficiente para isso. Bom, Roberto, você analisa muito bem, eu acho que concordo com você aí, muita coisa que você falou. Eu votei no presidencialismo. Você chegou a votar nessa? Você não era eleitor ainda, não, né? Era menino, era criança. Brincando de carrinho. Roberto votou? Não. 90, foi 90 aí? Foi 92. Agora 93. 92 ou 93? 93 tinha 10 anos de idade. Eu tinha 11. De mundo? Você tinha quanto? Nogueira, cara, eu tava... Mas eu tinha opinião formada. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir. Pelo presidencialismo, nessa idade. Após o intervalo, com outro assunto, menos tão antigo. O etarismo hoje está tomando conta aqui. Tão antigo. Cara, você sabe que eu sou oriundo de rádio AM. O cara que é oriundo de rádio AM, ele tem assim meio que uma formação muito faladora. Fala muito, sei, porque rádio AM não toca música. E eu fazia um programa aqui de 8 às 11, esse maluco aqui que me ajudava, Beto. Eu apresentava rádio novelas. Era tudo. Rádio novela. Não, era assim, pois tinha mensagem do padre, nosso querido, e aliás era um ibope imenso, né, do padre Murial, daí a pouco vinha lá o pai de santo Toninho Mucongo para fazer aqui a nossa consulta cabalística. E não vem com essa conversa de hipocrisia, não, que o telefone não parava. Não, pois é. É Brasil. Seu nome completo, Roberto Dutra, nasceu em quanto? Só, você tem um probleminha na coluna, você tá com... E ó, passa lá que Mesifim vai dar meu querido, um beijo pra ele, Toninho Mucongo. Tenho um maior respeito, um maior carinho, adoro todas as religiões, acho que tá todo mundo aí na sua prática, tá melhor do que essa molecada que tá aí fazendo besteira. Mas vamos lá. E aí, nessa coisa de rádio AM que eu estou explicando, a gente saía daqui do nada, falou, Beto, vamos para a rua hoje, vou ouvir o povo sobre quem votou para vereador. Uma semana depois da eleição, sabe qual é o resultado? Quase que maciço? Não sei. Uma semana, Edmundo, depois... Votei em João Peixoto. Eu não lembro que eu votei para deputado 2020 e 2022. Federal. Não lembro. Sério? Esqueci mesmo. Então, pronto. Eu quero que você analise. Sendo bem sincero. Por favor. Você não se lembra? Fazendo esforço, eu vou lembrar. Mas sim, mais rápido assim. E para vereador em 2020, então, você não lembra? Não votou em Edmundo, não? Não votei em Edmundo. Então, gente, é claro que aí tem 4 anos, esse é todo um contexto. Mas assim, uma semana após a eleição, eu fiz boca de urna, eu fui repórter de boca de urna, eu vi a senhorinha catar o papel, vou nesse aqui. Estou falando porque eu vi, isso muita gente conta, o que os outros eu vi. Como é que você vê esse perfil do eleitor
E aí você tem lá um Cunha na presidência da Câmara, como nós já tivemos aqui, todo aquele desfecho, tudo aquilo que deu, que a gente sabe muito bem. Você acha que ele está ligado nessa coisa de parlamentarismo? Desculpa, só completar. Você acha que ele está ligado nessa coisa de presidencialismo, parlamentarismo? Você acha que ele tem essa pegada, essa... Olha, eu acho que a gente, uma visão definitiva, mais certeira sobre isso, hoje só poderia ser feita, e pode ser feita, com pesquisas bem detalhadas mesmo, sobretudo que acompanham, como muitos cientistas políticos agora, sobretudo com esses dados online mesmo, acompanham o eleitor ao longo de várias eleições. Mas uma coisa que pesquisas como essa já mostra é que isso varia, né? O nível de interesse, por exemplo, dizer que o eleitor é irracional, não sabe votar, você compara o voto para presidente com o voto para o parlamento, ou com voto para prefeito, com voto para vereança. Então, o nível de interesse e o nível de crença do eleitor de que a eleição para o executivo é uma eleição importante, onde o voto deve estar baseado numa opinião ou no interesse bem esclarecido sobre o que ele quer do município, o que ele quer para o estado e para o governo federal, é muito alto. O eleitor brasileiro, a gente pode dizer que ele sabe votar e vota com muito cuidado, com muita ponderação. Às vezes, mesmo quando está movido a raiva, né, ele arrisca, ele é ousado também no voto para presidente, é um voto zeloso. Agora, o voto para o parlamento, ele cada vez mais ele é um voto desqualificado. E ele se torna mais desqualificado, por exemplo, a nível local, à medida em que o dinheiro vai tomando conta das campanhas. Se a gente compara, por exemplo, a corrupção eleitoral hoje com a corrupção eleitoral nas primeiras eleições para vereador que eu fui acompanhar lá em 96, 92, onde eu brincava de carrinho com as plaquinhas dos candidatos, era em Morro do Coco, Zezé Dentista versus Evaldo Santana. Era uma disputa, não por quem comprava voto, mas assim, porque quem tinha mais moral e reputação na comunidade. Havia um clientelismo, mas o clientelismo era aquele que pegava o carro e ajudava a família para levar a criança doente no médico, aquele que ajudava a um funeral. Não era o dinheiro, era uma troca de favores, né? Envolvia camisa de futebol, e a lei eleitoral proíbe tudo isso. Não pode ter mais uma camisa de time com um vereador, não pode ter um bolo, um café, mas tem de R$300 no bolso para comprar o voto. Ou seja, não mudou nada. Mudou para pior. Mudou para pior. Em termos de eleição para vereador, mudou muito para pior. Porque como que um candidato sem milhares de reais hoje pode se lançar à vereança? Todo mundo sabe como o jogo funciona na base da compra de voto. Todo mundo sabe, né, Edmundo? Você não consegue se identificar também sem esses elementos que você falou, né? A camisa, o envolvimento. Talvez exatamente. Isso tenha tirado o envolvimento das pessoas diretamente com o voto. Tirou, porque qual é o problema? Qual é o problema do vereador apoiar um time? Ah, não, mas o pessoal está votando nele porque apoiou o time. A vereança é basicamente isso. Posso te contar uma coisa só onde Edmundo então, isso piorou muito, assim, piorou muito. O que eu quero dizer, só para fechar, é que assim, não é o eleitor que é incapaz de valorizar a eleição para vereador. O eleitor não é besta, o eleitor vê que aquilo ali é um jogo de cartas marcadas. Ele vai jogar com as regras do jogo, ele quer o dinheiro dele, né? O eleitor não está errado. E quando eu falo, eu mesmo não lembro em quem eu votei, eu estou sendo sincero, porque realmente eu sou parte desse processo, né? A gente dá valor, eu realmente não acredito que alguma coisa boa possa vir do parlamento, não tenho acreditado, pelo menos. Só uma historinha rapidinho, Feijó, já contei essa história aqui. Feijó chegava assim, por exemplo, torneio do trabalhador, tá? A gente lá trabalhando lá no Dia do Trabalhador, fazendo cobertura do torneio pela rádio. Em Ururaí, por exemplo, foi uma dessas vezes. Eu cheguei lá, Feijó, os dois times, os juízes, tudo vestido com camisa de Feijó. Não tem como perder a eleição, não. Nogueirinha, se o camarada der a bola, eu perco os votos tudinho aqui. Então, essa coisa é bem relativa também, né? Então, isso que você está falando, o dinheiro é bem pior, evidentemente, né? Não, é claro, havia um clientelismo ali. Mas o clientelismo, ele é uma característica normal da política, né? Você ter clientela,
A questão é o seguinte, como você fideliza a sua clientela? Você pode fidelizar a sua clientela com ódio, você pode fidelizar a sua clientela com políticas públicas para aquele setor, aumento para a Polícia Federal, o candidato que é mais favorável, mais aliado faz. Né? Você pode financiar, se é do setor de esporte, você pode financiar diretamente com emenda. Qual é a diferença de uma emenda parlamentar? Né, do ponto de vista jurídico, eu sei que tem uma diferença. Claro, hoje tem. Mas do ponto de vista político, sob o pretexto de eliminar todo o clientelismo, a gente eliminou a troca de favores que não envolvia dinheiro, colocando no lugar o dinheiro. E alto dinheiro. Né? Isso piora. Piora. Beto, o que é o Centrão? Lógico que Centrão a gente fala em centro fisiológico, né? Enfim, para quem está familiarizado com o termo, é isso, é um centro político fisiológico de troca de favores, está falando de clientelismo, né, de troca de favores, relação orçamentária e tal. Mas o Centrão talvez seja no Brasil uma forma também de controle institucional, no sentido de que se há um grupo partidário amplo, né, numeroso, que possa ser manejado de acordo com seus interesses, embora isso seja péssimo, mas na política real, isso é uma forma também de você controlar política pública, né? Você colocar de forma, direcionar o Centrão para o que você pretende. E talvez isso também proteja o próprio presidencialismo de acabar, porque para ele, para o Centrão é mais interessante você ter um presidencialismo, né? Você está ali pedindo, impondo suas vontades e tal. Mas o que é o Centrão para você? E se o Centrão é realmente esse amálgama de coisas ruins, ou você acha que tem essa relação no Brasil? Olha, eu acho que a vida parlamentar brasileira e a vida deliberativa, porque o parlamento tem essa coisa, a nível local, estadual ou nacional, de ser o espaço da conversa, da busca racional das melhores políticas públicas. Isso é realmente uma situação muito degradada no Brasil todo, a vida parlamentar como um todo. Ela está muito degradada, porque a vida pública, a comunicação pública brasileira está degradada também. Mas isso é um fato. Agora, atribuir ao Centrão toda essa malignidade, não me parece algo correto, não me parece verdade que o Centrão seja a fonte de todo o mal no parlamento. Eu acho que isso é muito... Eu tenho essa impressão também. Eu acho que ele é muito mais diverso. Quais são exatamente os partidos, os líderes? Kassab faz parte do Centrão, é um bandido que boicota a política? Não me parece, por exemplo. O Lira é o Centrão, mas o Lira não tem tanto poder assim, nem está com tantas boas chances de fazer o seu sucessor. Eu acho que é muito conveniente para o presidente da República e para uma certa elite intelectual e política que não consegue fazer prosperar suas ideias na sociedade, encontrar um bode expiatório. É o Centrão que não deixa. E o nome é ótimo, né? O Centrão, ele pode ser grande, ele pode ser pequeno. Então o Lula não tem ideia sobre o futuro do Brasil, não tem mesmo. Não faz porque o Centrão não deixa, não faz porque o Roberto Campos não deixa, mas se fosse o Roberto Campos podia ter tirado já. Né? Não tirou porque não quis, é só fala. Né? E o Centrão é a mesma coisa. A impressão que eu tenho... Me parece um bode expiatório. É um bode expiatório. Agora, claro, o parlamento não. Eu acho que é uma questão de uma relação entre o executivo e o parlamento. O parlamento, como um todo, aumentou muito o poder, mas não é um Centrão. Assim. Eu acho estranho esse termo. Até porque eu não consigo saber quem é. Quando você define, o culpado... É igual o mercado, né? É o mercado, exatamente. O mercado, o Centrão. Quem é o mercado? Quem é o mercado? Quem é o Centrão? E o Centrão você pode ver que oscila, dependendo da situação. Dependendo da bancada, dependendo do interesse de cada bancada, né? É isso mesmo. Exatamente. Bom, são 8h01, avançamos, mas o bicho hoje tá voando, né? Nos comentários seus. Muito bom, muito bom. Tá se preparando aí para feijoada. Ué. Vai ter um trabalho especial aí na feijoada, não vou revelar não. Depois eu levo um gancho aqui, mas a gente vai acompanhar isso tudo depois. Meu caro Roberto, rapidamente então, para o intervalo, para a gente tomar um outro café, Edmundo, rapidamente também, você que está nos acompanhando aí, continue ligado, a gente continua aqui com o Folha no Ar, só logo após o intervalo. E aliás, nesse intervalo agora, para quem é bancário, jornalista, radialista,
para quem é fazendeiro, para quem é diretor do Copan, tem um salário assim vultuoso, né? Sabe nem de onde vem tanto dinheiro. Sim. Presta atenção para você investir seu dinheiro aí legal, cara. Não estou falando quem aqui, estou falando, Roberto. Não falei quem. O cara. É um fanfarrão, sabe? Para você investir bem o seu dinheiro, aí é sério, é com a Nauta XP Investimentos. Tem um site, tem as dicas aqui, mas tem um site, você entra lá, nauta.vc, abreviatura de você, né? Nauta.vc, você vai entender como fazer aí o melhor investimento com rentabilidade e com segurança. A gente volta a seguir no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Minuto Nauta XP.